teologia do domínio, Olá, a pessoal. oferta que Jesus Agora nós recusou. vamos falar sobre uma outra teologia. Lembrando que teologia não é o texto da Escritura, é uma interpretação de determinados versículos extraídos isoladamente para criar um contexto que não é o mesmo exato das Escrituras e gerar uma doutrina que se chama teologia. Então nós falamos da armadilha da teologia da prosperidade, agora nós vamos falar da armadilha da teologia do domínio. Essa está muito em voga, ela é muito utilizada, inclusive nos círculos de política e poder, não só no Brasil, no mundo inteiro, gente. É tudo isso, tá? Então vamos diretamente ao ponto. Vamos lá. Libertando-se das armadilhas do diabo. Domínio versus a verdadeira fé. Hoje nós vamos explorar, melhor dizendo, explicar a ideia de buscar poder e controle que faz com que você, que crê no Messias, se afaste dos ensinamentos diretos de Jesus. Sabemos que o nome dele é hebraico. E sendo hebraico, judeu, e sendo judeu, deixou claro no livro lá de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, a sua mensagem. Ou seja, o que está ali são as exatas palavras de Jesus, do Sermão da Montanha. Não confunda com o que outros falaram sobre o sermão. O que interessa é o que Jesus disse, né? Então, e a essência dos ensinamentos de Jesus é sobre amor, amor ao próximo, humildade e serviço. É importante lembrar que a palavra de Deus, como verbo encarnado, se aplica tão somente a Jesus, na tradução que você tem acesso. Não se aplica exatamente aos outros autores, tipo Paulo, qualquer discípulo do Messias, de Jesus, lembrando que Paulo nunca foi discípulo de Jesus. Quaisquer outros personagens autores podem ter sido inspirados, mas que falaram as exatas palavras do Eterno, tão somente Jesus. Ele é o verbo é palavra encarnada. Não há outra fonte para você ficar procurando, exceto as palavras de Jesus. Então vamos lá. É importante lembrar isso, né? É isso que a Bíblia, o texto da Bíblia diz. Como está escrito lá em João capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne. Quem se fez carne? O verbo. Quem era no princípio? O verbo. O que é o verbo? É a palavra de Deus. É o Messias, que você conhece como Jesus. Muito bem. Teologia do domínio versus a tentação de Jesus no deserto. É um paralelo incrível e muito elucidador, muito claro diante da própria Escritura. Vamos lá? Vamos sim. A teologia do domínio sugere que os cristãos devem buscar poder temporal, poder político, poderes diversos para dominar, ao invés de cuidar. Dominar, são duas palavras, são dois verbos diferentes. Isso pode ser comparado à tentação de Jesus no deserto, como descrito em Mateus capítulo 4, versículo 8 a 10. Levou Jesus, né? Levou ainda o diabo a um monte muito alto, levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E lhe disse para Jesus: tudo isto eu te darei, se prostrado ou ajoelhado me adorares. Na tentação no deserto, o diabo ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória, se ele se prostrasse e o adorasse. Essa oferta representa a tentação de buscar o poder terreno e domínio mundano, temporal. Jesus rejeitou essa tentação, afirmando que somente Deus deve ser adorado. Ele disse: retira-te, Satanás, porque está escrito:
Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Alguém vai dizer, não, mas não está sendo dando culto. A partir do momento que algo fixa na sua mente, no seu coração, e você leva aquilo em primeiro lugar, isso é uma adoração. Concorde ou não. A prioridade é aquilo que você dá mais valor e pensa mais e põe em prática. É o que o seu coração diz. Então, ele mostrou que o caminho da fé não é através do poder terreno. Consequentemente, não é através de governos, desse contexto de poder material, humano. Ele ensinou no Sermão da Montanha sobre humildade. Vocês já viram alguns que são humildes, que ocupam esses cargos todos na face da terra? Pode ser que tenha, não estou dizendo que não, mas observa. Misericórdia e justiça. Repetindo, Jesus ensinou sobre humildade, misericórdia e justiça, alertando contra a hipocrisia e a busca por reconhecimento público. Em Mateus 5, capítulo 3 até 12, versículo, ele fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os soberbos não terão lugar lá. Em Apocalipse 21, 8, há uma lembrança das consequências de seguir falsos caminhos. Os que seguirem falsos caminhos vão ocupar a parte que lhes cabe no lago que arde com fogo e enxofre, saber a segunda morte. Então, ao se afastar dessas promessas de poder e domínio que foram oferecidas a Jesus e ele recusou, aí sim você vai poder redescobrir a verdadeira essência dos ensinamentos de Jesus: amor, justiça e vida comunitária, amor ao próximo. Abraçar a teologia do domínio é, de certa forma, atender à solicitação do próprio diabo, de Satanás, este mesmo que Jesus rejeitou no deserto, quando foi a ele oferecido. Jesus chamou para uma vida de amor, de serviço e amor ao próximo. Não te chamou para buscar domínio e nem poder.